Pessoal, bom dia. Eu espero que a nossa dificuldade logística e de estrutura não atrapalhe o nosso tempo hoje. Espero que possa ser um tempo bem especial. Para amanhã a gente pode ver se já traz com antecedência as cadeiras, uma vez que a gente sabe que vai precisar. Se você precisar ficar em pé em algum momento, tá? Fica à vontade, encostar em alguma parede, aí não tem problema não. Hoje então a gente vai falar sobre esse cara aqui, Jonathan Edwards. Mas antes de falar dele, queria mostrar esses dois caras aqui. Quantos aqui já foram edificados ou impactados pela mensagem e livro de algum desses caras aqui, ou pelos dois? Beleza. São dois grandes pregadores, dois grandes teólogos que a gente tem da nossa geração. O Sproul faleceu recentemente, John Piper continua vivo, estava em Campina Grande esses dias. Esses dois caras aqui foram grandemente influenciados por Jonathan Edwards. Hoje, muito da teologia deles é com base naquilo que eles aprenderam com Edwards. Então, Edwards talvez um cara não tão conhecido, especialmente aqui no Brasil, ele está começando a ser mais conhecido agora, e boa parte do movimento que tem tornado ele conhecido é por causa desses dois caras aqui. O Piper costuma aconselhar os seus alunos falando que eles deveriam adotar um teólogo. Todo aluno de teologia deveria adotar um teólogo e tentar ler tudo o que ele pudesse sobre esse cara. O Piper adotou o Jonathan Edwards. Então, muito da teologia que a gente ouve do John Piper, dos seus livros, é com base no Edwards. Desculpe, eu não me apresentei. Eu sou Yuri, sou casado com Tamires. Somos casados há 7 anos, pouco mais de 7 anos. Moro aqui há um pouco mais de um ano, trabalhando na Palavra da Vida como professor. Ali no colo dela, dormindo enquanto eu falo, que vergonha. Está o Ian, com 7 meses. E é isso. Vamos lá, antes da gente ir para a vida de Jonathan Edwards, eu queria ler um texto com vocês que eu vou projetar aqui para facilitar, que é Hebreus 13:7, que diz assim: lembrem-se de seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. A orientação bíblica é que a gente deve lembrar daqueles que nos ensinaram a palavra. Eles devem ser lembrados justamente porque ensinaram a palavra. A ideia não é lembrar deles apenas pelo nome deles, mas porque foram pessoas que ensinaram a vontade de Deus. E devemos lembrar também da forma como viveram, ver os frutos dessa vida e imitar a fé deles. De novo, não por causa da memória em si deles, mas por causa do exemplo que eles deixaram de como viver a palavra de Deus. Esses são aqueles que devem ser lembrados. E Jonathan Edwards é um cara desses, é um cara que merece ser lembrado. Ele não é um grande herói, ele não é um super crente, alguém perfeito, tá? Como vocês podem ver, ele não tinha barba. Mas ele é um homem pecador, dependente da graça, como eu e você. E mesmo assim, Deus usou a vida dele grandemente para que ele deixasse um legado muito precioso para aqueles que querem viver uma vida levando Deus a sério, para aqueles que querem viver uma vida cristã intensa. A ideia aqui não é ser uma pregação, tá? É ser um estudo da biografia dele. E mesmo assim, eu gostaria que fosse um tempo de edificação, né? Não só um tempo de história, mas eu espero que olhar para a vida desse cara, olhar um pouco daquilo que ele ensinou, traga reflexões e contribua para o nosso progresso como discípulos de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre o legado de vida que ele deixou, especialmente vida cristã, e amanhã nós vamos falar um pouco mais da teologia dele. Então, se você é alguém que gosta mais da teologia, não gosta tanto de história, peço que você tenha um pouco mais de paciência hoje. A gente vai pensar no seu histórico e exemplo de vida, e amanhã a gente fala sobre a teologia, especialmente pensando na questão de avivamento e da centralidade da glória de Deus. Então vamos lá. A vida de Jonathan Edwards. Eu quero ir apresentando um pouco da vida dele e de vez em quando trazer algumas reflexões que podem ser importantes para a gente. Primeiro, sobre a sua origem, sobre a infância. Aqui está a época em que ele viveu. Se você notar, ele não viveu muitos anos.
ele morreu antes de conseguir completar 55 anos, o que na época era comum, assim, as pessoas morrerem mais cedo, embora ele teve uma morte prematura, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, Edwards era um homem do século XVIII. Ele nasceu no tempo em que os Estados Unidos ainda não era um país independente, eles eram uma colônia. Muitos puritanos fugindo da Inglaterra, buscando liberdade da coroa, liberdade política, liberdade religiosa, né, porque lá era Estado e Igreja uma coisa só. Então vieram para a América na esperança de ter um pouco mais de liberdade para a sua vida e para a sua religião. Então Edwards veio desse grupo, ele não nasceu lá, ele nasceu nas colônias dos Estados Unidos, mas veio dessa origem puritana. Quem eram os puritanos? Eram crentes de uma tradição reformada, teologia reformada, calvinista. Era um grupo que enfatizava muito a teologia vivida na prática. Hoje, quando a gente fala de puritano, é até um xingamento, né? Porque é aquele cara legalista, é aquele cara chato. Não é essa a ideia aqui. O puritano era alguém muito zeloso, alguém que queria não ficar só falando sobre Deus, mas aplicar a vida com Deus nos mínimos detalhes da sua vida. Jonathan Edwards vem dessa tradição. Foi esse pessoal aqui que, ao chegar nas colônias, depois fundaram as primeiras universidades, lá como Harvard, como Yale, e o objetivo dessas faculdades, elas nasceram para ensinar a Bíblia, para ensinar teologia. O avô de Jonathan Edwards era pastor e um cara muito conhecido na cidade de Northampton. Ele era pastor de uma igreja congregacional, onde ele pastoreou por cerca de 60 anos. É importante a gente lembrar que nessa época não tinha uma igreja em cada esquina. Então as igrejas lá eram mais conhecidas. O avô de Edwards era um cara muito respeitado. Dizem que essa igreja que ele pastoreava era uma das mais conhecidas e mais influentes na região lá. E o pai de Jonathan Edwards também era pastor. Dizem que o pai dele era um cara brilhante, extremamente inteligente e muito rigoroso. Tanto quanto a sua mãe, também uma mulher muito rigorosa, muito inteligente. Por causa disso, Edwards recebeu uma educação no lar dele acima daquilo que era o comum para as crianças da sua época. O pai dele, para vocês terem uma ideia, enquanto ele criança, ensinava para ele teologia reformada, ensinava as confissões de fé tradicionais, catecismo de Westminster e por aí vai. Todavia, a conversão dele foi só no início da juventude. Ele nasceu, perceba, numa família de pastores, uma família bem estruturada, mas ele não se converteu até por volta dos seus 17 anos. Quando adolescente, ele já sabia ler grego e hebraico, por causa da educação do pai dele, mas ele não era crente. Aos 13 anos, é interessante que ele escreve uma carta. Nós temos muitas cartas de Jonathan Edwards, e ele escreve uma carta para a irmã dizendo que ele estava tendo pensamentos sobre Deus e pensando em coisas que ele nunca tinha pensado antes, isso aos 13 anos. Mas a conversão dele vai ser mais ou menos uns 4 anos depois. Um detalhe da vida dele, da família dele, é que ele era o único filho entre 10 irmãs. Os pais tiveram 11 filhos, ele o único rapaz. Então dá para ver que ele teve uma infância traumática. Sobre o início dos estudos dele, Edwards era um cara fora da curva. Ele entrou na faculdade com 13 anos. É importante lembrar que o contexto da faculdade lá não era o mesmo daqui, né? A faculdade lá era bem diferente, embora ninguém entrava na faculdade com 13 anos. Isso era muito raro. Lá, para entrar na faculdade, o que você precisava saber era ler a Bíblia nos originais. Então, como ele já aprendeu isso nessa idade, ele pôde ingressar na universidade. Só um detalhe, pensando nessa diferença de contexto, é que a universidade naquela época não era como a de hoje, não é um curso que você faz buscando uma profissão. A universidade era para dar cultura, era para dar conhecimento nas mais diversas áreas, humanas, na área de oratória, filosofia, cálculos e coisas assim. Era a ideia para formar uma pessoa bem educada. Quando você queria aprender uma profissão, você não ia para a faculdade, você aprendia com seus pais em casa. Ou você ia lá no dono de alguma qualquer tipo de comércio e você pedia para ser aprendiz dele. Era assim que aprendia a profissão naquela época.
Aos 16 anos, mais ou menos, Edwards se forma na faculdade como o primeiro aluno de sua classe e ele começa já imediatamente um mestrado na faculdade de Yale. Ele poderia ter ido para Harvard, só que nessa época aqui, dizem que Harvard estava dando brecha para o arminianismo e os pais dele eram extremamente contra. Então falou, você não vai para essa escola vagabunda chamada Harvard, você vai para uma escola boa, conservadora, tradicional chamada Yale. E lá ele vai e onde ele faz o seu mestrado. É nessa época, durante o mestrado, que ele tem a experiência de conversão dele, por volta de 17 anos. Ele conta numa carta para a irmã que ele estava lendo o texto de 1 Timóteo 1,17. O texto de 1 Timóteo 1,17 é conhecido nosso, diz assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Esse foi o texto que ele leu. E aí ele fala o seguinte, ele compartilha numa carta para a irmã assim, quando ele leu esse texto: veio a minha alma como se estivesse espalhando-se nela um senso da glória do ser divino, um novo senso, totalmente diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado antes. Edwards vai ser um teólogo e um pastor que valoriza muito os sentimentos e as afeições, ao mesmo tempo que ele valoriza muito a doutrina e a teologia. E a gente vai falar um pouco disso mais amanhã. Durante esse tempo de mestrado e durante esse tempo de conversão, ele ainda não escreveu tanta obra teológica. Ele escrevia muito sobre filosofia, refutava filósofos da época, ele escrevia muito sobre a natureza. Ele era um cara extremamente culto, que falava de muitas coisas. Era um acadêmico, um intelectual, um acadêmico. Mas talvez não do jeito que muita gente possa imaginar. Quando a gente fala de alguém intelectual, de um acadêmico, qual que é a imagem que vem à sua mente? Talvez de uma pessoa distante, fria, esquisita, talvez. Às vezes a gente tende a classificar algumas pessoas em categorias, em caixinhas, do tipo, aquele cara é intelectual porque ele é um cara frio, fala pouco, é distante das pessoas. Aquele outro lá é mais emotivo, você vê na cara dele o que ele está sentindo. Aquele outro é um cara mais relacional, mais pessoas, é um cara mais da prática, né? A gente costuma criar esse tipo de categoria. Edwards chama atenção na vida dele porque ele consegue equilibrar tudo isso. Ao mesmo tempo que ele era alguém acadêmico, ele também era alguém que valorizava a emoção. Era alguém que buscava experimentar na prática o relacionamento com Deus, e ele expressava isso em termos muito marcantes, muito cheios de emoção, muito vibrantes mesmo. Ele valoriza muito na vida dele as experiências com Deus, algo que, em geral, no meio conservador acaba sendo um negócio de ficar com o pé meio atrás. Então Edwards se destacou por isso. Quando ele ia descrever o relacionamento com Deus, quando ele ia falar da palavra de Deus, do Evangelho, ele costumava usar muitos termos assim como doçura, como beleza. Ele usava ilustrações na pregação dele que eram cheias de vida, que faziam as pessoas visualizar o encontro com Deus e desejar o encontro com Deus. Ele falava sempre do Evangelho com encanto, com brilho nos olhos. Ele não era uma pessoa então fria, teórica, por ser acadêmico. Edwards era um cara, em resumo, fascinado por Deus, fascinado pela glória de Deus. Ele descobriu que no centro do coração de Deus está Jesus, e que no centro do coração de Jesus está Deus, está a glória de Deus. Calma aí. E o que ele ensinava é que quando a gente coloca o nosso coração em Deus, a gente desfruta de uma alegria sem igual, uma alegria sem comparação. E que Deus é mais glorificado quanto mais a gente se alegra nele. Talvez você já tenha ouvido isso de uma outra pessoa. Um parênteses aqui para uma reflexão breve. Às vezes a gente acha que estudar muito deixa a pessoa fria. E de fato, isso acontece com muita gente. Mas não deveria ser assim. Não precisa ser assim e não deveria ser assim. Na verdade, Edwards defendia que conhecer mais de Deus deveria nos conduzir a um estado de estar maravilhado com Ele, algo que vai mexer com todo o nosso ser e não deixar a gente uma pessoa fria.
Mas a gente acaba criando essas categorias, né? Tem o crente teólogo e frio, e tem aquele que é o fervoroso e ignorante, não sabe nada da palavra, né? Então ou você é um ou você é outro. Por que não conciliar intelecto e fervor? E Edwards é um grande exemplo desse equilíbrio. O pastor Heber Campos Jr., pastor presbiteriano, ele fala que Edwards é um excelente exemplo de alguém que entendeu aquele versículo que diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele fala que Edwards equilibrava muito bem isso. Que pra gente, quando fala desse tipo de amor, né, fala assim: eu te amo do fundo da minha alma. Normal, isso, a gente entende isso. Eu te amo do fundo do meu coração. Faz algum sentido isso. Mas você nunca vai ouvir alguém dizer: eu te amo do fundo do meu entendimento. Isso é estranho, isso soa esquisito. Mas Edwards era alguém que consagrou seu entendimento, sua mente a Deus. E ele queria conhecer o máximo de Deus e servir a Ele com todo o seu intelecto. Então ele equilibra muito bem essas coisas. Seguindo aqui, sobre casamento, pastorado e a experiência com avivamento. Depois de concluir os estudos lá do seu mestrado em Yale, ele foi convidado para ser pastor na igreja presbiteriana em Nova York, pastor auxiliar ainda, recém-formado, e aí ele estava com mais ou menos 19 para 20 anos. Nessa época ele começou a olhar para si e perceber como ele era limitado, como ele tinha limitado diante de tantas responsabilidades que ele tinha. É aí que vai surgir as famosas 70 resoluções de Jonathan Edwards. Se você já leu um pouco sobre ele, você provavelmente já ouviu falar das 70 resoluções. Nota aqui o pensamento desse jovem de 19 para 20 anos. Ele saiu de casa, saiu da faculdade, foi para outra cidade. Então ele estava se sentindo muito livre. Ele estava experimentando uma liberdade que ele nunca teve antes. Diante disso, ele sabia que ele precisava ter alguma disciplina, porque se ele fosse deixado do jeito que ele estava, ele ia desandar. Então ele precisava assumir compromissos com ele mesmo, para que ele mantivesse o seu coração em Deus. Esses compromissos são as resoluções, são decisões pessoais, que ele iria se comprometer para seguir para o resto da sua vida. Fazer resoluções pode parecer algo esquisito para a gente hoje, mas era muito comum daquela época as pessoas escreverem decisões pessoais que elas mesmas se submeteriam. Seria talvez semelhante àquilo que a gente chama de voto de ano novo, sabe? Mas lá, naquele contexto, talvez as pessoas levassem um pouco mais a sério, né? Não era igual, às vezes a gente faz que promete que vai começar a academia e até hoje está aí. Os puritanos faziam muito isso, mas não só puritanos, não só crentes, mas até pessoas incrédulas faziam resoluções. O que chamou muito a atenção nas decisões de Edwards, nessas 70 decisões, foi o fato de que todas elas eram formas práticas dele continuar servindo a Deus, dele continuar amando a Deus com toda a alma, coração, com todo o entendimento. Por isso que elas se destacaram muito. Nessas resoluções, então, ele vai escrever como viver para a glória de Deus. Eu quero dar um exemplo dessas resoluções e já indicar um livro para vocês, caso vocês tenham interesse em conhecer mais. Esse livro aqui é da Fiel, chama As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. 150 páginas, muito agradável de ler. Vai contar um pouco do contexto que ele viveu e comentar o pensamento dele de cada resolução. Só para vocês terem ideia de como eram essas resoluções. Algumas são maiores, outras são uma frase bem curta. Por exemplo, a primeira começa assim: resolvi que farei tudo o que considerar ser mais importante para a glória de Deus e para meu próprio bem, ganho e prazer, por todo o tempo que eu viver. E depois segue um parágrafo mais longo que eu não vou ler agora. Tem uma outra, a número 4, diz assim: resolvi nunca fazer qualquer coisa, quer por meio da alma, quer por meio do corpo, nada mais, nada menos, que não glorifique a Deus, nem sujeitar-me a tal coisa, se puder evitá-lo. A ideia da centralidade da glória de Deus é o que rege toda a teologia dele, todo o pensamento dele. Uma outra resolução diz assim, a número 5: resolvi nunca perder um momento, mas aproveitar o tempo da forma mais vantajosa que puder. Uma outra, a 14: resolvi jamais fazer coisa alguma motivado por vingança.
Uma outra aqui sobre o uso da língua. Resolvi jamais falar mal de qualquer pessoa, em qualquer grau de intensidade, ou em qualquer caso, de forma que haja possibilidade de trazer-lhe desonra. Ele continua. Então note, uma última. Resolvi manter a mais rígida temperança no comer e beber. Então perceba, são resoluções que tocam várias áreas. O que ele come, o uso do seu tempo, aqui, o uso da língua e várias outras áreas aqui, ao total das 70 decisões, que ele não escreveu num dia só. À medida que ele foi caminhando, ele foi escrevendo, ele anotava e depois registrava tudo isso num diário. E aí ele fez um compromisso, depois que ele acabou as 70 resoluções, o compromisso dele é: vou ler em voz alta as 70 resoluções pelo menos uma vez por semana. E ele fez isso durante todo o restante da sua vida. E aí ele tinha um diário, onde ele escrevia todos os dias, no final do dia, se avaliando. Ele parava para pensar que pecados ele tinha cometido, quais dessas resoluções ele tinha falhado em cumprir, e ele anotava isso no diário. Tanto que muito do que a gente sabe da vida dele é por ter esses registros. Tudo que ele pensava, ele anotava. Ele anotando e ia pendurando no casaco dele, e depois ele passava limpo isso em algum lugar. Então ele tem muita obra escrita. E aí o que ele fazia? No final de cada noite, ele avaliava a si mesmo. No final da semana, ele avaliava a semana. E no final do mês, ele avaliava o seu mês em tudo aquilo que ele tinha errado, e não só nas questões práticas, mas nas suas motivações também. O porquê eu fiz aquilo que eu fiz. Então não adiantava só cumprir a resolução na prática. Ele também perguntava: beleza, eu cumpri, mas eu fiz com a motivação de glorificar a Deus? E aí, depois que ele avaliava um mês, ele comparava o progresso dele com o mês anterior. E ele fez isso todos os anos da sua vida. Ele era alguém que estava totalmente decidido a viver para a glória de Deus. Alguém pode pensar: será que ele não é um cara meio legalista? Não está soando meio legalista? No primeiro momento pode até dar essa impressão. Mas olha só o que ele fala sobre a necessidade da graça de Deus. A gente vai ler o diário dele agora, tá? Espero que você não ache isso antiético. Olha só. Quarta-feira, 2 de janeiro de 1722. Inerte. Descobri por experiência própria que mesmo fazendo resoluções e elaborando tantas estratégias para cumpri-las, como nunca aconteceu antes, tudo isso e nada, e não tem propósito, tudo isso é nada e não tem propósito algum sem o mover do Espírito de Deus. Percebo que se o Espírito de Deus deixasse de agir um pouco mais, eu não hesitaria em quebrar minhas resoluções e logo chegaria ao meu velho estado. Não há qualquer dependência de mim mesmo. Tem outras citações do diário dele, não está aqui na projeção, mas olha só, pensando sobre a dependência da graça de Deus. Quarta-feira, 9 de janeiro, noite. Quão enganoso é o meu coração. Tomo uma firme resolução, mas tão cedo enfraquece. 15 de janeiro, terça-feira. Ai de mim, como declino rápido. Ó, quão fraco, quão instável, quão incapaz de fazer qualquer coisa sozinho. Que pobre ser inconsistente. Que miserável e infeliz, sem a assistência do Espírito de Deus. Quão fraco me encontro. Ó, que tudo isso me ensine a depender menos de mim mesmo e a ser mais humilde. Então note que ele tinha uma profunda consciência dos seus pecados e da sua natureza, né? O fato dele tomar decisões tão radicais não significava que ele achava que cumpria tudo aquilo. Na verdade, tem várias outras citações aqui dele reconhecendo o seu próprio pecado no final do dia e a sua dependência da graça de Deus. E uma das resoluções que ele tomou foi também um cuidado com a postura em como ele vai olhar para as outras pessoas. Ele sabia que um perigo era o orgulho. Então, um orgulho, por exemplo, ao olhar para alguém e se achar superior moralmente a essa pessoa. Então ele tomou uma resolução de olhar para as pessoas e quando ele vê até mesmo os pecados das outras pessoas, ele entender que elas não são diferentes dele e que na verdade ele comete os mesmos pecados, talvez de um jeito um pouco diferente. Olha só, resolução número 8 diz assim: resolvi agir e falar em todas as circunstâncias
como se ninguém fosse tão vil, tão mal quanto eu, e como se tivesse cometido os mesmos pecados ou tivesse as mesmas fraquezas e defeitos das outras pessoas. Resolvi que deixarei que o conhecimento dos defeitos delas contribua apenas para que eu me envergonhe de mim mesmo e me permita uma ocasião para confessar meus próprios pecados e a minha miséria a Deus. Essa era a forma como ele procurava olhar para as outras pessoas. Então perceba que Edwards não era legalista, né? Nem no sentido de se achar bom o suficiente para viver para Deus, nem no sentido de olhar para os outros com superioridade. Edwards queria amar a Deus a todo custo, e ele estava disposto a morrer para si mesmo, ele estava disposto a lutar contra si mesmo por toda a sua vida. Olhar para esse exemplo dele é aprender sobre duas coisas: disciplina e dependência. Disciplina porque a Bíblia ensina a gente que nós devemos mortificar nossa carne, que a gente deve se esforçar para isso. O próprio apóstolo Paulo fala que ele esmurrava o seu próprio corpo para não cair naquilo que ele mesmo ensinava. Lógico que esmurrar no sentido figurado. Paulo não saía dando soco em si mesmo. Ele está expressando isso como uma forma de que a luta era muito grande. A luta contra o coração é difícil. A luta contra a carne é difícil e por isso ela exige esforço. E aí a pergunta que fica para a gente é: nós desejamos mesmo crescer em santidade? Talvez alguns de nós, o que a gente faz no final do dia é simplesmente orar e falar: Senhor, perdoa por todos os meus pecados, amém. Agora, a gente deseja mesmo crescer em santidade? Quanto tempo do meu dia eu paro para avaliar as minhas atitudes e as motivações? Não adianta só fazer algo bom, mas o porquê você fez aquele algo, ainda que seja na igreja, ainda que seja ministério. Eu tenho feito estratégias para vencer aquele pecado que toda hora eu caio. Se eu tenho feito, eu avalio as minhas quedas. Edwards nos ensina, nos faz refletir sobre disciplina. E ele também nos ajuda a lembrar da dependência, demonstrando que não adianta somente o nosso esforço. Sem o agir de Deus, a gente não consegue nada. Ele é um grande exemplo de equilíbrio também nessa área, porque existem dois extremos quando se fala de santificação. Um é aquele: Deus faz tudo, então eu não preciso ligar para nada, é só deixar rolar e esperar o agir do Espírito Santo. Um outro extremo é: eu faço tudo, tudo depende de mim. E a pessoa acaba carregando um fardo muito pesado, que ou leva ela a um orgulho espiritual, porque ela se acha muito bom, porque vive na sua força, ou leva ela à depressão, porque ela olha para si e percebe que nunca vai conseguir atender o padrão de Deus. Edwards conseguia equilibrar bem isso. Eu vou me esforçar ao máximo, mas eu sei que sem Deus eu não vou conseguir nada. Quando eu caio, eu me arrependo e eu sei onde encontrar misericórdia. E quando eu vejo bons frutos surgindo na minha vida, eu falo: foi graça de Deus. Sem Ele eu não posso fazer nada. Só uma observação: talvez o motivo de muitos crentes não se acharem tão maus ou tão dependentes da graça é porque não lutam ativamente contra a carne. Não traçam estratégia para vencer a carne. Porque se fizerem isso, vão perceber que estão tentando domar um cavalo selvagem. Quer ver? Faça o teste. Tome uma decisão hoje, uma resolução. Decida que a partir de hoje você não vai mais se irritar. Ok? Decida isso. Toda a sua força. Você não vai mais se irritar com o seu irmão, com a sua irmã, com aquele cara da sua faculdade que nunca faz nada e depois vem te pedir emprestado o conteúdo. Então você não vai mais se irritar com aquela moça do telemarketing que liga para você no horário inconveniente. Decida, tente fazer isso. Você consegue? Você vai ver que se você tentar, você vai notar que só a graça de Deus é poderosa o suficiente para transformar o nosso coração. Seguindo aqui, um fato marcante da história de Edwards é o grande avivamento e um dos seus sermões que ficou famoso durante esse tempo. Nessa data aqui, entre 40 e 42, começou a acontecer em várias cidades da região algo muito diferente de tudo que os crentes tinham experimentado, que a cidade tinha visto. Começou a acontecer um mover de Deus que trouxe muitas pessoas para Cristo. Edwards não foi o único a estar envolvido nesse momento. Tem vários outros pregadores, como por exemplo, um nome famoso é George Whitefield, um grande pregador inglês, grande evangelista.
muito famoso, quando as pessoas, ele pregava nas ruas, pregava nas praças, e isso começou a surgir naquela época, pregadores itinerantes, e quando as pessoas sabiam que esses pregadores iam estar lá, centenas, às vezes milhares de pessoas se juntavam para ouvir aquela pregação, como por exemplo, de George Whitefield. E aí nessa época começou a se notar várias coisas, conversão todos os dias aos montes, começou a se notar pessoas que estavam desviadas da fé voltando para as igrejas, um grande interesse em estar no culto, em cultuar a Deus, um grande número de curas. Conta-se que naquela época, na igreja do Edwards, tinha um mural onde as pessoas fixavam pedidos de oração, e aí tinham muitos pedidos lá. Conta-se que nessa época aqui, esse mural às vezes ficava vazio. Era algo sobrenatural que estava acontecendo, e uma nova convicção de pecado e um novo amor por Jesus estava surgindo. Houve também alguns exageros nessa época que a gente vai falar amanhã. Desse tempo aqui surgiu um dos seus sermões mais conhecidos, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Talvez você já tenha ouvido falar. Esse sermão está disponível na internet, em texto. Tem no YouTube também alguém narrando, que naquela época as pregações eram escritas. Eles liam as pregações, então ficou registrado essa pregação. Ele já tinha pregado essa mensagem na igreja dele, e pregou lá e nada demais aconteceu. Depois ele foi convidado para ir numa outra igreja, em outra cidade, e dizem que quando ele estava lá pregando o mesmo sermão, esse sermão falava sobre a natureza pecaminosa e a graça de Deus, eram duas partes. Então primeiro falava sobre a ira de Deus pelo pecado, pelo pecador, e depois como a pessoa poderia encontrar graça. Então a primeira parte acabava com a gente, acabava com quem estava ouvindo. Dizem que enquanto ele lia a primeira parte, as pessoas começaram a chorar, começaram a gritar, pedindo misericórdia a Deus. Dizem que elas se levantavam e elas se agarravam nos pilares do templo, pedindo a Deus misericórdia para não serem condenados, pedindo perdão pelos seus pecados. Chegou um ponto de Edwards ter que parar o sermão e pedir silêncio para que ele pudesse continuar. E ele não conseguiu continuar, ele teve que voltar no dia seguinte para falar da segunda parte, para falar da graça de Deus. Conta-se que naquela época, em várias cidades de, por exemplo, 30 mil habitantes, 300 mil habitantes, cerca de 50 mil pessoas se converteram. Foi algo assim que marcou a história da igreja, esse momento histórico é chamado de o Grande Avivamento. E Edwards é um dos caras que está aqui nesse Grande Avivamento. Só um parênteses, a gente pode lembrar com isso aqui daquele texto de João 3, onde Jesus fala que o vento sopra onde quer, fazendo referência ao Espírito Santo. O mesmo sermão, o mesmo pregador pregado semana antes, não teve o mesmo impacto aqui em outra cidade. Mesma coisa, mesmo texto lido. Porque o avivamento é obra de Deus. Ele não pode ser manipulado pelos homens. Não existe uma fórmula mágica para isso. E Deus estava agindo ali naquele lugar. Uma das coisas que marca a pregação de Jonathan Edwards é que ele ensinava, ele pregava sempre enfatizando o fato das pessoas não serem meramente crentes nominais. Você vai lá na igreja, você cumpre aquelas disciplinas, faz as coisas que tem que fazer, como um bom crente faz, e beleza. Ele instigava um amor verdadeiro por Jesus, um amor pelo Evangelho, um desejo por Deus, algo que vem do fundo da sua alma. É por isso que se fala que normalmente Edwards equilibra muito bem essa ideia de teologia e fervor, de intelecto e amor e paixão. Era a teologia reformada, mas num coração incendiado pelo Evangelho. Era uma teologia sólida, mas que não ficava lá presa no escritório. Não era só teoria. Era vivida em experiências reais com Deus. Era teologia, mas uma vida de oração intensa, de devoção intensa. Então, novamente, por que escolher só um lado ou outro? Por que não unir os dois? Edwards se casou com 24 anos, pouco depois de assumir o pastorado. Ele teve 11 filhos também. Dizem que o casamento de Edwards era exemplar, algo assim fora do comum. Ele tinha um tempo devocional com os filhos, o relacionamento entre ele e a esposa era muito bom, e ainda dizem que ele conseguia estudar 13 horas por dia. Mas sempre recebendo visita em casa, sempre parando para os aconselhamentos. E um fato curioso é que aquele pregador famoso, George Whitefield, uma vez Edwards convidou ele para
para estar na sua igreja e pregar lá. E aí o Whitefield foi hospedado por Jonathan Edwards. E aí o Whitefield era solteiro nessa época e bem mais novo que ele. E aí o Whitefield escreve isso, fala que quando ele viu o relacionamento entre Edwards e sua esposa, ele começou a orar, falando: Senhor, me manda uma esposa igual Sara. De tão fantástica que ela era uma pessoa muito culta também, e muito amorosa, muito receptiva. Isso chamou muita atenção. Depois de um tempo, como pastor em Nova York, Edwards foi chamado para substituir o seu avô lá em Northampton. O avô já estava idoso, com 80 e poucos anos, ainda pastoreando, e aí Edwards vai para se juntar a ele, se auxiliar. 3 anos depois o avô falece e ele assume o pastorado. Ele fica lá por 21 anos nessa igreja. Mas, depois de 21 anos, ele é demitido com 90% dos votos da igreja. O que aconteceu aqui? Por que Edwards foi demitido da igreja? 2 coisas aconteceram. Uma, ou pelo menos assim, motivou isso. Uma delas é que alguns homens da igreja acharam um livro, um manual de parteiras. E nesse manual tinha fotos do corpo humano feminino, e naquela época era muito mais difícil achar esse tipo de imagem. Então esse manual de parteiras começou a fazer sucesso ali entre um grupo da igreja. Edwards, sem muito tato, chegou de púlpito, citou os nomes de todo mundo, e aí isso não pegou muito bem. Aí começou a ficar mal pro lado dele. Agora, uma questão que foi considerada mais grave era uma questão relacionada à ceia, o servir a ceia. O avô de Edwards tinha uma prática que era assim: ele servia a ceia para qualquer um, sendo crente ou não, e na verdade ele até achava que era bom que um não crente participasse da ceia, porque ele achava que Deus poderia usar isso como meio para trazer o cara ao arrependimento. Edwards, durante o tempo, ouviu isso, achou até que fazia algum sentido, mas depois isso começou a incomodar ele. Ele falou assim: eu vou mudar esse negócio. Então ele muda. Ele chega na igreja e simplesmente diz que só vai servir ceia para aquele que for comprometido, membro da igreja e coisas assim. A maioria das famílias tradicionais, não gosta disso, e aí acabam juntando 90% da igreja, uma igreja de aproximadamente 250 a 300 pessoas na época, e aí votam para que ele saísse. Então os historiadores destacam aqui uma ironia, né, dessa história, porque Edwards é considerado como um dos maiores, se não o maior teólogo e pastor da América até os dias de hoje. E aí o maior pastor e teólogo foi demitido por não saber pastorear a igreja, né, na visão desses irmãos. Agora, uma segunda ironia é que, assim, depois de demitido, eles não tinham um substituto. Então eles convidaram Edwards para continuar pregando enquanto eles achassem um substituto. E ele aceitou e ficou lá por 1 ano pregando. Depois desse 1 ano, inicia um novo período na vida dele, um período mais curto. Ele se torna missionário. Ele vai fazer missões entre os índios. Um cara de extrema capacidade intelectual vai pregar para um grupo indígena cujo conhecimento acadêmico talvez se comparasse a alunos da 5ª série. Ele vai lá pregar o evangelho para eles, e lá ele passa 7 anos, num lugar com pouca visibilidade, mas ele não estava nem aí para isso. Ele rejeitou outros convites, porque ele queria estar lá, ele entendia que glorificava a Deus estando lá. E o interessante é que lá nesse campo missionário, ele escreve 4 das suas maiores obras acadêmicas e teológicas. Então aqui, Edwards quebra mais um paradigma também. Pensando naquela ideia de categorias, às vezes a gente cria aquelas categorias, né? O que é um missionário? Quando você pensa no missionário, que imagem vem à sua mente? Talvez aquele cara bruto que constrói casa, que cava poço, que sabe contar história. Aí tem um pastor, que é aquele cara que prega, que aconselha, que faz visita. Aí tem um teólogo, que é aquele cara que fica no escritório, escreve livros, fala difícil, levanta perguntas que ninguém nunca pensou, né? Então, tem essas categorias. A gente começa a falar assim: eu conheço alguns pastores, conheço alguns teólogos, conheço alguns missionários. Edwards era os 3. Ele conseguiu equilibrar bem os 3. Ele escreveu suas principais obras entre os índios. Ao todo, Edwards tem 70 grandes obras. Todas elas estão disponíveis online, a maioria ainda em inglês. Existe lá na faculdade de Yale um centro de estudo dedicado a Jonathan Edwards e para divulgar o trabalho dele. Aqui no Brasil a gente tem um centro de estudo também,
no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São Paulo, e é liderado pelo pastor Heber Campos Jr., onde eles incentivam a tradução, porque a gente tem muito pouco ainda de obra de Edwards traduzida para o português. Amanhã eu posso indicar alguns livros para vocês, que a gente já tem em português. Seguindo aqui para o final já da sua vida, depois desses 7 anos ele é convidado para assumir a presidência da faculdade de Princeton. Ele reluta um pouco, ele achava um grande privilégio, algo muito grande para ele, mas ele decide ir. Só que nessa época era um inverno muito rigoroso, então o que ele faz? Ele viaja sem a esposa, ele vai para lá e a ideia era que, passando o inverno, a esposa se juntasse a ele. Mas infelizmente esse reencontro não aconteceu. Ele só ficou lá por 5 semanas e aí chegou a sua morte. Naquela época estava tendo surto de varíola e estava se desenvolvendo uma vacina para isso. Só que as pessoas tinham muito medo de tomar a vacina. Edwards, como era um cara da ciência e queria dar exemplo para as pessoas, se submeteu a uma das vacinas. Porém, a que ele tomou provavelmente estava contaminada. Ele adoeceu e poucos dias depois veio a falecer, ao lado de 2 filhas, apenas sua esposa ainda estava longe. As últimas palavras dele foram registradas pelas filhas. Olha só o que ele escreve. Parece-me ser a vontade de Deus que eu cedo as deixe. Por isso, transmitam meu maior amor à minha querida esposa. E diga-lhe que a excepcional união que por tanto tempo existiu entre nós tem uma natureza espiritual. E, portanto, conforme creio, continuará para sempre. Espero que ela seja apoiada durante esta grande provação e que se submeta alegremente à vontade de Deus. A esposa dele, Sara, recebe a notícia e ela escreve uma carta para uma de suas filhas, onde ela diz o seguinte: Minha querida filha, o que devo dizer? Um Deus santo e bom cobriu-nos com uma nuvem escura. Sejamos submissas ao Mestre e tapemos a boca com as mãos. O Senhor fez isso. Ele me fez adorar sua bondade, por meio da qual o tivemos por tanto tempo. Mas o meu Deus vive e tem o meu coração. Que legado meu esposo e seu pai nos deixou. Todos fomos dados a Deus, com Ele estou e amo estar com Ele. Só uma curiosidade, fizeram uma pesquisa dos descendentes de Jonathan Edwards, de 200 anos depois da sua vida. Contabilizaram 1.394 descendentes. E dentre eles tem esses números aí de várias pessoas que ocuparam posições de destaque na sociedade. Entre eles, existe até um vice-presidente dos Estados Unidos. Eu queria encerrar só pontuando 2 reflexões finais para a gente. Primeiro, Jonathan Edwards não era um homem perfeito. Na verdade, foi por perceber sua podridão e a incomparável glória de Deus é que ele pregou e viveu como viveu. Somente a consciência bíblica de nosso pecado e do amor de Deus nos levará a uma consagração alegre, submissa e completa. Pois jamais desejaremos a Deus se nos acharmos merecedores de algo. A busca por Deus é fruto de uma consciência que entendeu que a vida sem Ele não faz sentido. Dentro da gente só existe egoísmo. No mundo só existe vaidade. Mas em Cristo a gente tem a verdadeira fonte de alegria, do amor, da graça e do perdão. E Ele não rejeita corações arrependidos. E uma última reflexão para a gente. Edwards decidiu não perder tempo. Queria viver uma vida que não gerasse arrependimentos no final dela. Ele queria usar seu tempo para a glória de Deus. O John Piper, discípulo de Jonathan Edwards, por assim dizer, tem uma frase bem famosa que me constrange sempre que eu lembro dela. Ele fala mais ou menos o seguinte: a maior utilidade do Facebook no dia do juízo final será provar que falta de oração não foi por falta de tempo.
A vida de Edwards me ajuda a avaliar e parar e avaliar o uso que eu tenho feito da minha vida, do meu tempo. Se eu morresse hoje, será que eu me arrependeria de não ter vivido mais para Deus? Faço essa pergunta para você. Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo que tivemos aqui, que conhecer um pouco mais da vida desse homem que o Senhor escolheu salvar e usou, apesar de ser quem ele era, de suas inclinações pecaminosas. Que olhar para a tua obra nessa vida nos faça almejarmos crescer em santidade, crescer